Boa tarde pra você. Tá chegando o ano novo, tá todo mundo inspirado, contando as horas, não é mesmo? Aqui comigo, Denilson Show. Gostou da musiquinha? Gostei. Temos também aqui o Ulisses Costa, o nosso Ronaldo Giovanelli. Acabando 2013, foi um ano de muitas emoções, de muita comemoração, especialmente na Copa das Confederações. Agora, eu tô curiosa e tenho certeza que todo mundo também, em relação ao futuro de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Times que vão se formular bastante para o próximo ano e que já estão pensando na temporada que vai começar logo logo. Denilson, tudo bem com você? Tudo bem. Um ano novo maravilhoso pra você. É você também. Cheio de saúde. Um pouquinho mais de saúde, né? Que é bom, né? Pro pai, né? Que o 2014 maravilhoso pra todos nós. Ronaldo, Ulisses Costa, a voz que o povo gosta. Não começa, não vai assim? beber muito Último dia do ano. Último dia do ano. Né? Você e o Ronaldo, Alegria. você e o Ronaldo... Daqui eu vou, ó. Aí você... Entendeu? O ano- posso falar, você e o não? Ronaldo... Deixa Não, eu todo falar, ano pelo foi menos- assim, pelo você menos quer no falar? final do ano, velho. Você e o final do ano, gente. Você e o Ronaldo, pelo amor de Deus, não vão dar trabalho pras vossas famílias, porque ia encher a cara, entendeu? O cara, o doutor Osmar que vive bebendo aí, não pode fazer isso. O que você tá falando? O assunto é outro. Vocês estão desvirtuando o assunto. Doutor Osmar, eu louco. disse, hoje é dia de discussão em relação aos futuros de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Que discussão, dia de festa, Dia de é festa, véspera não. de ano novo. A musiquinha, um ano novo sobe a virá, musiquinha. repleto de realizações, de Aí. paz, saúde e amor. É ano novo. Eu peço pra que Feliz no ano que vem novo. você pare de falar, deixe os outros falar um pouco também. Não vou Pelo deixar amor você de falar Deus, o ano seja que mais vem. comedido. Não consigo. É um Seja dia mais especial. controlado. É um dia especial, eu não consigo. Não, Isso mas faz quem vai parte começar de a mim. falar é Ronaldo Giovanelli. Por favor, né, Renato? Ronaldo, Muito o que obrigado. você espera do Corinthians para 2014? Doutor Osmar, feliz ano novo. Sai daí, Feliz ano sai novo, daí, senhor doutor sai daí. Osmar. Feliz ano novo. Não vai dar feliz ano novo pra mim? Tá maluco? Senta aí. Vai dar de mal educado agora? Não, senta que ninguém aguentou 6 anos. O ano que vem vai feliz ser ano novo, difícil aguentar você o ano que vem. Ó, eu vejo com dificuldades porque o pessoal, mais uma vez, no Corinthians, né, não vai mexer na base. Eu acho que o negócio está na base do Corinthians. E o pessoal, todo mundo, o André já fez isso, né? O doutor não gosta que eu falo, mas é verdade, doutor. O ano passado, na mão do Andrés, ele, desculpa, eu não fui bem na base e tal. Ninguém quer olhar pra base. Não, foi o único lugar que Pelo não menos foi conseguiu sincero, mexer. Ronaldo. Não, mas que sincero eu também sou, Não, mas tem que pelo menos foi mexer. sincero, Você tem que porque ser tem sincero tem e presidente reconhecer, ir lá e me colocar a mão na ferida. Mas tem gente que fala que cuida da base, que tem da estrutura pra base e não dá. Palmeiras, por exemplo. Ah, lá em Cotia, né? O negócio Palmeiras, tá por assim. exemplo. Cotia a base também, do Cotia. Palmeiras Cotia tá horrível. assim. Não vai- Fala do Palmeiras, não, mas o Cotia também tá desse jeito aí. Quem que veio? O Cotia? É, lá. O Cotia o quê? De São Paulo? Não, é. Tá de brincadeira, não? É. A base Na do verdade, São o Paulo problema é... talvez não seja Que esse. isso, O problema, o Lucas foi o último, né? Mas o Lucas estava no Corinthians, aí foi Então. pra base do São Paulo e rendeu. Uma grana que o São Paulo não ganhava há muito tempo. Né, Denilson? Então, eu sou um jogo... Fala, doutor, desculpa. Então, por favor. desculpa, só um entrecote. Que isso, moleque? Não, fight boa do O boi. Corinthians foi campeão brasileiro sub-13, sub-15 e sub-17. Se revelou quem? Então, Pois Calma, é, velho. eu só estou dando um Deixa o homem ingrediente. Eu acho que a passagem de qualquer garoto da base para o profissional está ficando cada vez mais difícil em função dos altos salários que se pagam para jogador de futebol atualmente. Mas, doutor, sai Eu acho que é do muita influência dos sub-13 e vai empresários, pra viu, doutor? Espanha. Eu acho que isso é muita Vai pra influência dos Espanha. empresários. Também tem. A orientação do Mas, empresário. doutor, sai de lá e vai pra Espanha. Sai dali e vai pra Rússia. É isso Sai mesmo. dali e não dá pra ir pro time de cima. Pois é, Você sabe o concordo. que parece base de clube de futebol? Sinceramente, troca de favor político. Sabe? Você, não, olha, eu voto em você, minha chapa aqui, nós nos unimos se você me der a base para cuidar. Aí fica amarrado numa situação, é a mesma coisa do prefeito com o vereador, é a mesma coisa de governador com o deputado, entendeu? O cara fica amarrado numa situação que não consegue mexer. Mas o isso que André vocês estão chegou... falando da base, eu não consigo... acho que a base é o início dos problemas. Mas eu vejo que 2013 foi um ano difícil para todos os times. Ah, mas o Corinthians ganhou a Recopa e ganhou o Paulistão. Principalmente os de São Não Paulo. era o que o torcedor do Corinthians esperava. lógico. O torcedor
do Corinthians queria a Libertadores e o Mundial de novo. Tá Todo mundo bonita, sabe hein, Renata, disso. de branco, hein? Muito obrigada. Como você Homenagem é ao nosso linda. telespectador. Lógico. Agora, o São Paulo. São Paulo teve que comemorar um não rebaixamento. Teve que comemorar a chegada do Muricy Ramalho e salvar o time. Aí achou que já tinha vencido a Sul-Americana. Mas é um erro diretivo, Todo né? mundo achou que o título estava certo, a Libertadores ia cair no colo. Não caiu. O Palmeiras, por mais que tenha comemorado e o objetivo era o acesso à Série A, não era o que o torcedor do Palmeiras esperava, ter que estar comemorando a volta para a Série A. Se a gente pensar no Santos, um time que foi vitorioso com o Muricy, com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, um time que não ganhou nada em 2013. Acho que é por aí, gente. Mas você cobra, por exemplo, do Claudinei do Santos? Você cobra do Claudinei do Santos, sendo que o Santos perdeu o melhor jogador dele. Entra ano, sai ano. Depois Ô, do microfone dele, pelo menos no último dia do ano, gente. Por exemplo, o Santos tomou a decisão de não permanecer com o Claudinei, que era um técnico que tinha uma identidade com a base, mas que eles consideraram que não estava preparado para o grupo principal, saiu. Oswaldo de Oliveira é o cara. Foi bem com o Botafogo. Mas esse é o fator principal, Renata. Qual o clube brasileiro que tem conservado tradicionalmente um treinador por 3, 4, 5 anos? O Corinthians foi o último. Então, o Corinthians merecia pelo menos ter revelado mais jogadores. Porque quando você põe um técnico de janeiro a maio, do outro entra em maio, vai embora em agosto. Não dá tempo para ele olhar a base, para colocar, porque essa passagem é difícil, uma passagem de muita paciência. E Mas os você clubes espera que o Mano Menezes faça isso? Eu espero, não só o Mano, espero que todos os técnicos façam isso. Agora, para isso, os presidentes deveriam dizer para o seu técnico, você vai ficar aqui, não foi campeão, não tem problema. Não precisa dispensar só porque o cara foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e vai mandar o técnico embora. Mas será que vai dar tempo pro Mano? Ah, não dá. Porque, Não, mas por agora- exemplo, com essa sombra do Tite, que ele vai ter essa sombra do Tite o tempo todo, se não ganhar um Paulista, eu por não tô, exemplo... não, eu não estou falando que ele vai fazer, estou falando que ele deveria fazer. Eu acho que ele precisa O fazer. Muricy está eu acho fazendo. que ele não vai ter o tempo, Muricy não. está fazendo isso, está indo lá em Cotia, porque ele falou que não ia tirar as férias deles, porque você mesmo comentou que no meio do ano ele teve umas férias aí. Umas ele férias. teve 3 Teve um meses. período de parada. Teve um período né? que ele está trabalhando com o Muricy ainda. Porque são várias situações. Por exemplo, a gente fala do Palmeiras, né? Sabe qual é o último jogador que o Palmeiras revelou? É incrível isso. Ademir da Guia? Wagner Love. Foi o último jogador que o Palmeiras vendeu para a Europa da base. Quer dizer, o Corinthians revelou o Marquinhos. Mas o vendeu- Gabriel, aquele o lateral esquerdo, também era da base. Mas o Corinthians No revelou. futebol italiano, um lateral Corinthians- esquerdo. Não, mas uma É. grande. O Palmeiras, tô falando o Moreno, alto. de grande negociação, né, Denilson? É, foi uma- Não, foi foi um uma- valor baixo. Mas foi uma boa Corinthians, contratação. o Corinthians revelou o Marquinhos, gente. O Marquinhos foi vendido por 4 milhões e depois vendido por quase 30. Não, mas revelou bastante aí. Revelou Entendeu? Lulinha que saiu, revelou Certo. o Não, mas há Dentinho. quanto tempo, Dentinho, Lulinha? Quanto Agora tempo? tem o quê? 2, 3 anos? Então é Dentinho. pouco, tem 3 Ronaldo. anos, eu acho. Tem que ser, Tem 3 eu anos, acho assim, ó, Dentinho, você, Betão. o doutor sabe bem disso. Você pega o balanço do clube de futebol anual, 10 milhões foram gastos na base no ano. Eu tô mentindo, não é assim? A base consumiu 12 milhões de reais num clube, é verdade isso. E é muito pouco É, mas para você falou. revelar Mas um então vocês jogador estão de querendo 3 dizer que esses times não tiveram sucesso em 2013 porque não tinha gente da base, é isso? Não, porque assim, o futebol Porque precisa a pergunta disso. foi bem clara. Por que não deu certo e o que tem que dar certo em 2014? Ou não deu certo porque o São Paulo mal planejado. Trocou de treinador várias vezes. O Corinthians manteve Sem comprometimento, o Tite, o Corinthians. nenhum. O Corinthians não estava nem aí. Então acho que se tem a molecada da base, Você sabe- tem esse comprometimento, o Corinthians- pelo Você menos sabe com a qual torcida. foi o comemorou balde demais. Não foi isso, eu discordo um pouco. Sabe qual foi o balde d'água no Corinthians? A eliminação pelo apito da Libertadores. Isso foi uma pancada para o elenco do Corinthians. No torcedor Não, não tem também. nada a ver isso aí. Não, não, Ah, acho que não. tem sim, porque Tem o nada a ver. torcedor, Desanima, Ronaldo, o você torcedor jogou não bola, cobrou. irmão, você é profissional. Não, mas o torcedor não cobrou. Acho que Uma tem equipe alguma coisa uma a ver isso equipe aí. como o Corinthians Opa. é eliminado da forma que foi eliminado. Ok, irregular, roubado, enfim, usa o termo Porque que o ideal era queira ser usar. bi da Libertadores, esse elenco queria. Mas Bi com a da experiência Libertadores. que tem o elenco, a experiência que tinha o Tite, Mas com o aquele to- elenco mas o não podia- torcedor aceitou. Deu Eles não tempo pode- de recuperar para o Brasileirão. Opa, É eles isso não que você quer poderiam- dizer e não Então, conseguiu. doutor, não sei Mas se o eu concordo torcedor comigo. aceitou isso. Eles não poderiam se abater por causa de uma eliminação. O torcedor viu que o Corinthians perdeu no apito. A gente não está então falando aqui do cobrou amador, time. Pode um ser também, o amador, Luiz tem um razão. júnior. Você tem razão. Taça de futebol, Tem razão. júnior. Ou perdeu, se abateram os meninos. Ok, a equipe do Corinthians não aceita isso como desculpa. não. Agora, eu estava vendo um estudo que saiu há uns 15 dias, mais ou menos, dizendo que o time que mais gastou dinheiro, contando minuto a minuto no Campeonato Brasileiro, foi o Corinthians. O segundo que mais gastou foi o Internacional. E times que afundaram no Brasileirão. Por quê? Investiram errado, né, Renata? Na minha Assim- opinião, investiram errado. Os jogadores que chegaram sem comprometimento, lesões.
A lesão você não escolhe. Aí eu concordo na queda de rendimento do Corinthians. Aí a gente pode usar, ó, não substituiu mas na saída do Paulinho, eu acho que é um dos fatores quando mais o Guilherme importantes. começou a jogar Mas no na cobrança, aí sim. A cobrança não teve a mesma altura como sempre foi na história. A cobrança também não teve em cima do Inter, por quê? Não jogou em casa o Inter. O Inter não teve lugar para jogar. E o Corinthians, depois que passou esse negócio da Libertadores, do apito, que meteram a mão, o torcedor falou, vou aceitar mais. Entendeu? Talvez o time paulista que mais tenha tido paz em 2013 tenha sido o Palmeiras, porque já tinha uma realidade configurada de Série B, sabia que o objetivo era voltar para a elite do futebol, e o Palmeiras conseguiu chegar no final do ano e demorar para resolver a situação com o Gilson Kleina, que era o treinador. Então o Palmeiras perdeu tempo na montagem do time também no final do ano. Não, por quê? Erro do quê? Erro diretivo. Então você analisa, o dirigente, o reflexo do que acontece dentro do campo de jogo está atrelado diretamente ao erro do dirigente. Depois de 98, que foi o último ano em que um clube paulista não esteve na Libertadores, nós vimos o São Paulo campeão em 2005, o Palmeiras campeão em 99, o Santos ganhando a Libertadores em 2011 e o Corinthians em 2012. E aqui está o expert em Libertadores também, alguém que conhece bem o planejamento dos times, alguém que com certeza está de olho em tudo que vai acontecer em 2014 com os grandes de São Paulo, Marco Aurélio. Não vai afogar as mágoas Marco também tá dia chegando 31, aqui, entendeu? eu quero dar Porque teu time não ganhou nada, vai Você pode beber deixar eu hoje, falar, Ulisses? caminhar hoje, não vai beber hoje, hein, Vai doutor? pular 7 Hoje ele pode. Estamos chegando no ano novo. Marco Aurélio, uma boa tarde para você. O que seria o seu principal desejo em relação ao São Paulo para 2014? Bom, boa tarde a todos, né? Nesse último dia de ano, eu acho que todo mundo no São Paulo quer mudança, quer uma coisa nova, quer um time melhorado, quer uma estrutura reorganizada. Eu acho que o São Paulo deixou de ser um pouco o que o São Paulo era. Contratou jogadores importantes, jogadores caros, fez um time caro, mas não fez um time competitivo. Acho que o time tem que ser competitivo, mesclado a jogadores talentosos. E voltar à Libertadores em 2015, acho que é o desejo de todo São Paulino. Agora, era o seu maior desejo em 2013 que Rogério Ceni permanecesse no clube, jogasse mais uma temporada e que também Muricy Ramalho tivesse tempo no São Paulo e aconteceu? Eu acho que relutou-se muito em reconhecer que o Rogério precisava continuar simbolicamente, não precisa jogar todas as partidas. Há um conceito no Brasil que o titular tem que jogar 60, 70 jogos por ano. Eu acho que não. Eu acho que o jogador, às vezes, ele tem tanta importância no elenco, tanto relevo, que ele basta estar presente para ele já estar colaborando. E a figura do Muricy, que deveria ter vindo há muito tempo para o São Paulo, continua, e eu acho que esse foi o grande acerto da diretoria, até porque se ele não viesse, São Paulo não estaria na primeira divisão. Ô, doutor, conhecendo o Rogério Ceni, você acha que ele vai ficar sem jogar algum jogo? Eu acho que verdade. No íntimo, não. Mas ele vai perceber que às vezes vale a pena descansar uma partida, uma viagem longa. Eu converso com alguns jogadores que estão no limite da idade e muitos grandes jogadores falam para mim assim: eu adoraria jogar se o Brasil compreendesse que eu posso jogar 40 jogos no ano. Porque eu tenho que ofertar com 40 jogos, mas não posso ser o mesmo em 60. Só tem uma pessoa que ficou triste aí com essa história da renovação do Quem foi? Do Rogério Ceni. A esposa do Denis. A esposa do Denis. É normal, é normal. Agora, ela postou mais um ano sem jogar. Mas o que você acha? verdade, Você acha que o São Paulo acertou acertou em quê? em renovar com o Rogério Ceni? Sim, eu acho que simbolicamente sim. Eu acho que o jogador ele tem que perceber o momento de sair. Ele tem preenchido, ele tem jogado bem. Tem jogado a bem. pergunta é a seguinte: eu fiz essa introdução para fazer a segunda pergunta. Qual foi o outro acerto do São Paulo nesse ano? Nenhum. Pronto. Nenhum. Não houve acerto. São Paulo não conseguiu encontrar-se e, ao mesmo tempo, não apresentou um futebol que a gente possa lembrar com saudades. E não só o São Paulo, vamos deixar muito claro, nenhum clube paulista teve sucesso nessa temporada, à exceção do Palmeiras, porque disputou um nível abaixo. Quando a gente vê a Sul-Americana sendo decidida pela Ponte Preta, que caiu para a segunda divisão, com todo o mérito, ela foi a final da Sul-Americana. Mas terminou o jogo, hein? Teve primeiro e segundo tempo. Claro, teve a honra de
terminar. O São Paulo não terminou na outra porque não foi o São Paulo que saiu de campo, foi seu adversário. Mas não foi que os seguranças bateram nos caras, como é que os caras... Agora, doutor Marco Aurélio, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu gostaria de ter feito na época e não fiz. O São Paulo, quando começou a se estabilizar no Campeonato Brasileiro e perceber que não cairia mais, pensou na Sul-Americana, começou a enxergar a Sul-Americana como algo concreto. O São Paulo não foi um pouco soberbo na maneira como tratou o confronto com a Ponte, achando que já teria passado pela Ponte, chegaria numa decisão e estaria na Libertadores em 2014? Será que aí não aconteceu um erro de cálculo? O erro de cálculo maior foi a questão do litígio quanto ao lugar do segundo jogo. Se você fizer uma análise, o São Paulo, nos últimos jogos com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, que eu me lembro de ter ido, se perdeu de 8, um jogo é muito. E ganhou, nem empatou. Gostaria de levantar essa estatística. São Paulo contra a Ponte, lá em Campinas, ganhou quase todos os jogos. Para que levantar uma celeuma dessa? Tem razão? Tem razão. É o regulamento? É. Mas houve um erro estratégico. O segundo jogo era lá. Se discuta quando o primeiro jogo é lá e o segundo é aqui, que eu tenho o poder de volta. Agora, você sair praticamente obrigado a ganhar a primeira partida, debatendo a segunda por conta do regulamento, você deu muita arma à Ponte Preta de se fortalecer. Exatamente. Eu acho que se ficasse quietinho, pianinho... Porque ninguém viu como... Exato, viu como um desafio. Viu como um desafio, exatamente, exatamente. Então, contrário. você deixa quieto, joga a primeira partida e questiona depois. Mas você foi questionar antes da primeira partida, como se fosse resolvida a primeira partida. Esse foi o grande equívoco estratégico de São Paulo. Por que não analisou que durante todos esses anos, São Paulo tem vencido a Ponte Preta em Moisés Lucarelli? Agora está aqui, doutor Osmar de Oliveira, Ronaldo Giovanelli, que não vão me deixar mentir. O corintiano, até agora, até o último dia do ano de 2013, não consegue digerir a saída do Tite. O Tite foi um técnico vitorioso, teve tempo, é alguém que está na história do Corinthians de uma forma brilhante. E eu pergunto para você, Marco Aurélio, foi surpreendente o anúncio da saída do Tite, a não renovação de contrato, na verdade, e a volta de Mano Menezes? Eu não acho que foi surpreendente, eu acho que foi pena que o Corinthians está cometendo o mesmo erro que o São Paulo cometeu quando saiu o Muricy. É impressionante como o São Paulo está sempre um pouquinho na frente do Corinthians, até nos erros. Até nos erros. Doutor Osmar. Então, só para lembrar, né? O Corinthians fez a mesma sequência positiva que o São Paulo fez, contratou da mesma maneira, ganhou a Libertadores, manteve um treinador, tudo que o São Paulo fazia. E agora ela cansa do Tite, como naquela época o São Paulo cansou do Muricy. E aí, se tivesse dado a ele, olha, esse ano próximo é Copa do Mundo, vai ser um ano perdido para o futebol brasileiro. Guarda o que eu estou falando. A exceção da seleção, se vencer, é extraordinariamente positivo. Mas para os clubes vai ser um ano sem recurso econômico, vai ser um campeonato esvaziado pela imagem da seleção, ganha ou perca. Nós vamos ter esse vai ser o motivo do nosso papo o tempo todo. E era um ano para o Corinthians se reestruturar. Porque o time do Corinthians, vencedor, brilhante, competente, cansou, deu. Eram atletas veteranos que certamente teriam que ser substituídos de forma honrosa. E aí, tira o técnico. E o elenco vai ter que ser mudado. Então, poderia ser com o mesmo comandante, que não tivesse desprovido de afeto, porque agora é hora do profissionalismo, e trocar a equipe ficando com o Tite, deixaria ele assistir Copa do Mundo, voltaria em agosto. Doutor, mas essa é a intenção de quem quer montar uma equipe, de quem pensa na equipe, como o senhor está falando. Mas e se o pensamento desse pessoal agora no Corinthians é de realmente fazer mudanças, fazer contratações, porque não haverão cobranças? Porque devido à Copa do Mundo no meio, quer dizer, o pensamento não deve ser só no clube. Então, acho que o pensamento lá, na minha forma de ver e analisar um pouco o futebol, é que eles não estão preocupados em montar equipe e montar nada. É de fazer um mercadão livre lá dentro, então. Porque não terá cobrança. Haverá cobrança, não há clube que não tenha cobrança, ainda mais o Corinthians. Não, mas como ter essa Copa do Mundo no meio, será disperso o negócio um pouco. Será, mas... O tempo curto para se trabalhar, para se colocar uma equipe em campo. Mas nós temos que pensar em 2015 de qualquer forma, que é o ano do que o futebol brasileiro vai voltar à sua realidade. A Copa passou, o dinheiro foi embora, a mídia foi embora, vai sobrar só a gente com a gente mesmo. E nós vamos ter que reestruturar o futebol brasileiro em 2015 de qualquer jeito. Porque nós vamos ficar no calendário do esquecimento depois da Copa do Mundo. Eu estou com um alívio aqui, estou no site da FIFA. E é isso que a gente tem que fazer. O São Paulo está sempre na frente do Corinthians. Eu fui ver se tinha mudado de ontem para hoje. Doutor? Não, no site da FIFA não consta nada. Não consta isso aí? Não. Eu disse no campo das ideias, no campo das ideias. Osmar. Então aonde? Aonde você entrou na frente do Corinthians no campo das ideias? Claro que está. Fazendo batismo tricolor, vendendo pedaço de terra, vendendo pedaço de rede. Não está no site, doutor?
doutor? Não tá no site. Não, o site da FIFA não mudou. Agora, Mas no confessar fim uma do coisa. ano... Corinthians 2, São Paulo 1. A questão é a seguinte, tá tudo definido, pelo menos na questão técnica. Renato, mas me diga, o São Paulo tá na frente do campo das ideias. Os caras fazem o batismo tricolor, não vai uma criança... Doutor, mas para aí. Não vai? Doutor. Ué, mas não tá indo criança pra você batizar no Doutor, não tá 3-2 pro São venderam um Paulo? pedaço de rede, Tá venderam mais 3-2 rede pro do São que se Paulo, fabrica você errou lá o placar. no Nordeste. No Nordeste. Ele não ouve. Aí depois... Nós estamos vendendo uísque que nem o Paraguai. Ele não ouve. Pô, isso sim, eu ouço sim. Doutor, 3-2 pro São Paulo. Aonde isso? 3 mundiais contra 2. site Não, da não FIFA? tá no site, não. Não sai da FIFA? Não tá no site, né, doutor? não tá. Apaga a história, Marco Aurélio. Apaga a história. E Apaga a Libertadores, história do como é São que Paulo. tá, hein, Vamos doutor? começar de novo a Número de história do São Paulo. Libertadores. Não, é. Mas o Corinthians só quer coisa grande. Não interessa a Libertadores. Querer mundial. Tem não 2. interessa a Tem Libertadores? São Paulo tem 1. Doutor, a Libertadores Ah, não interessa é o seu a maior Libertadores? sonho, doutor. Eu lhe Não, não acompanho há interessa. 10 Não anos. interessa a Não, Libertadores? pra quem tem 2 mundiais, não. Ganhar uma Libertadores não interessa mais. Claro que interessa. 255 anos sem ganhar nada. Aonde tem taça o Corinthians não tá? Eles vão tentar, eles vão Recopa tentar interessa. arrumar. Sabe o que não interessa? Recopa aí tem Recopa interessa. Mas ganhamos Então, do time vamos que lá. ganhou Por que com que o senhor meio tempo só de Por que que o senhor Sul-Americana. comemorou tanto a Libertadores, então? O quê? Por que que o senhor comemorou tanto a Libertadores se não serve? Não, quando eu percebi que a Libertadores serviria para ir pro Mundial, eu comecei a dar um pouquinho mais de valor. Mas você percebeu isso quando? Que ano? Que ano que o senhor percebeu? Agora, em 12, só que aí... Quantos anos o senhor levou pra perceber Que isso? ano foi o São Paulo? O Mundial de São Paulo, doutor? 2005, 92, 93. 92, rapaz. Aliás, Peraí. A faz Libertadores tempo, hein, pra quê? Pra ir pro Mundial? É isso? tempo, hein? Então é o A seguinte, Libertadores é pra e a ir... Libertadores sabe por que ele tá foi A assim? Libertadores é O pra... senhor tá cavando um buraco pro senhor. A Libertadores é pra ir pro Mundial? O senhor está cavando um buraco A Libertadores é pra ir pro Tá indo Mundial? bem, doutor. É, São também. Paulo tem quantos mundiais? 3. Não. Não, na FIFA? Opa. Peraí, vai no site, doutor. Sabe o que está acontecendo? Viu? 2005. Sabe o que está acontecendo? Doutor, a torcida Ele do está São Paulo não vai descobrindo uma aceitar. outra O senhor não maneira de ir para reconheceu uma outro coisa que Mundial todo mundo sem reconhece. Libertadores. Não, deve saber. Deve estar armando alguma coisa aí. É o atalho. Atalho, deve ter atalho. Chama atalho isso. Atalho. Quem foi o último campeão mundial de futebol? Quem foi? Seleção. Eu vou... Não. De clube? A seleção, última campeã mundial. 2010, a Espanha. A Espanha. Confere. Olha lá. FIFA. FIFA. Então a FIFA não vale nada. Ou quem que foi campeão foi a Birmania. Não. Vamos apagar a história. Vamos apagar a história. O senhor tá fazendo. Vamos o quê? Vamos apagar a história. Quer É apagar a isso, doutor. história? Se Vamos for pra apagar a apagar do história. São Paulo, é meio lápis de borracha. E é do Corinthians? Meia borracha, rapidinho. Quem é mais Corinthians? Corinthians? Pra apagar precisa muita borracha. Quem é o maior campeão brasileiro? O São Paulo. Pronto. Vamos continuar o programa. E daí, quem é o maior campeão? Quem é o maior campeão paulista? Seguinte. Eu não era O Paulista nascido, é é o mais Corinthians. importante que o brasileiro. É isso. O Paulista é mais importante que o brasileiro, doutor. Em alguns Não. momentos E foi quem, na história. qual é o mais importante? É mais importante. O brasileiro é mais importante que o Paulista. Espera um pouquinho. Lembra O ele? O brasileiro, brasileiro é mais importante o que o brasileiro é estadual. mais importante que o paulista? Eu acho que Eles é. vão continuar A discutindo. Sul-Americana- O brasileiro O leva... Brasil, O Paulista leva o quê? A Vai. O Libertadores, Paulista leva a jogar o quê? a Libertadores é mais O importante. brasileiro leva... O Eles vão brasileiro continuar discutindo, leva a gente a volta Libertadores. rapidinho O com Paulista. mais E a Jogo Aberto. Libertadores leva ao Não, e o Mundial. Paulista? Mas nós temos 3. Você tem um. Essa discussão vai terminar. Ligando toda hora, discutindo Que é, por causa disso. Ulisses? Esses caras não param. Eu não sei por que vocês Você deixaram... não discute, Por que você vocês não não deixaram fala, o doutor não Osmar contesta. perto do doutor Marco Aurélio? Dá um tempo, Denilson. Porque você não ouviu aquele velho ditado Pô, que se no liga. fundo, aqueles eles que se sigam? odeiam se amam. Mas lógico, isso não tem a dúvida. Você vai pular 7 ondinhas, doutor Marco Aurélio, hoje? Se eu alcançar, vou. Agora é o seguinte, Marco Aurélio Cunha, a pergunta é em relação aos técnicos. Essa foi boa, hein? Ele manda bem. O Santos foi de Oswaldo de Oliveira, o São Paulo permanece com o Muricy, Corinthians trocou, vem Mano Menezes, sai Tite. E se a gente for falar em Palmeiras, acabou o Gilson Kleina mesmo. Tá todo mundo bem no comando técnico? Eu acho que sim, eu acho que são treinadores bons. Quem cumpriu o seu trabalho continua. O Mano volta para fazer aquilo que teria feito no passado, é um ótimo treinador também, tem a filosofia do Corinthians. Eu lamento realmente a saída do Tite, porque é um jeito que vai fazer muita falta ao futebol paulista. Mas certamente são novos trabalhos e vamos esperar para ver. Depende muito do elenco também, né? Os novos elencos, quem vai ter bons jogadores, quem vai contratar melhor, quem vai montar a equipe primeiro. Eu acho que depende um pouco das contratações.
E você, Denilson, concorda? Gostou dos 4 escolhidos? Eu gostei, mas acho não. Tanto o Muricy como o Mano Menezes, acho que são os 2 treinadores com maior responsabilidade no ano de 2014. O São Paulo, pelo final de campeonato que fez, o Campeonato Brasileiro ridículo pela história que o São Paulo tem. O Santos com o Oswaldo uma nova campanha, um novo projeto, né? Porque perderam o Neymar, todo mundo achou que o Santos iria lutar por uma zona de rebaixamento, acabou sendo até em algum momento o melhor paulista de todos que estavam aí disputando o Campeonato Brasileiro. E agora o Mano Menezes, eu acho que... Com o treinador interino. Se não ganhar, é com o Claudinei. Se não ganhar, o Mano Menezes, eu acho que de todos, a maior responsabilidade é do Mano Menezes. Ulisses. Eu acho o seguinte, bom, o Tite foi traído pela diretoria do Corinthians, pelo presidente especificamente, que tem uma amizade, traído. O sentimento do Tite é traição, por tudo que ele fez ao Corinthians. O Mano abandonou o Corinthians no momento decisivo de um brasileiro para ir para uma seleção brasileira, tudo bem. Acho que até naquele momento poderia acumular um pouco o cargo, pelas circunstâncias. Abandonou com o aval de André Sanches. Lógico. Então não é abandonar. Né? Então, deixou, né? Então não é abandonar. Ué, você não gosta? Te corta? Você não gosta que corta? Você não gosta que corta. Tá, você não gosta que corta. Ele não gosta, Renata. Ele não gosta. E aí, doutor? A senhora Obama ficou chateadinha. Ficou chateadinho. Pô, mas dá um tempo, ficou chateadinho. Não, então em relação agora, em relação ao eu discordo um pouco em relação do que o Denilson diz, porque será um ano importantíssimo para o Palmeiras, que será um centenário. O Palmeiras tem um centenário pela frente. Ele que torce. Então ele esqueceu. Falou que o São Paulo e Corinthians, os 2 treinadores, teriam muito mais trabalho. Responsabilidade. Então o ano do Gilson Kleina é de maior responsabilidade ainda. Porque ele tem que se firmar como treinador, né? Como grande treinador que até quando? Se firmando até quando? Tem 18 anos já se firmando. Gilson Kleina. Ronaldo, para finalizar. Eu também acho que a grande bucha está na mão do Gilson Kleina também, porque é o ano do centenário. Não está na mão do Mano Menezes. A cobrança será maior em cima do Gilson Kleina, do trabalho, da direção, do Paulo Nobre. Agora, esse negócio de centenário é uma zica danada. Feliz ano novo pra todo mundo, tá acabando o programa. Esse negócio de centenário também tá acabando o ano. Feliz ano novo. Aliás, eu gostaria de desejar a todos 2 coisas em 2014. A primeira, muita saúde. E a segunda, mais sinceridade entre as pessoas. E quero agradecer essa equipe maravilhosa que eu tenho. Comentaristas experientes, conscientes, com pessoas aqui que sabem o que estão falando e se responsabilizam pelas suas opiniões. Tem liberdade, às vezes tem erra, espaço, né? Independentemente do erro ou do acerto, são pessoas que estão aqui em rede nacional, se expondo e mostrando ao povo o que pensam. E isso é maravilhoso. Parabéns, gente. Obrigada. Parabéns a você também, que foi nossa âncora, nossa comandante durante todo esse ano e com muita categoria que Deus lhe deu. Você é muito competente, a tua beleza está atrelada à sua competência na apresentação de programas esportivos. Muito obrigada. A todos, um abraço a todos. Opa! Feliz ano novo! Feliz ano novo!